Seja muito bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Aqui é Elaine Assato e esta é a segunda temporada. O que te move além? Hoje quero conversar com você sobre coragem, mas não aquela coragem grandiosa que move montanhas, a coragem silenciosa que nasce quando escolhemos com consciência, mesmo sem garantias, mesmo quando o medo insiste em caminhar ao nosso lado. Quando a intenção não está clara, a vida entra num modo automático. Você até se move, mas não avança. Começa um projeto, mas não termina. Dá um passo à frente e logo volta 2 atrás. É como se existisse um fio invisível que te puxasse sempre de volta para o mesmo ponto. Você tenta mudar, mas sem clareza, o movimento é só aparente. E essa é uma das dores mais sutis e perigosas, porque o corpo continua agindo, mas o coração já não sabe por quê. No meu livro eu escrevi: quando você reconhece o que realmente deseja, começa a mover a energia do universo a seu favor. As oportunidades aparecem, mas é preciso coragem para agir e intenção para sustentar. Essa frase me lembra que a coragem não é só sobre agir, é sobre agir com consciência. Porque quando a ação não tem intenção, o movimento não se sustenta, ele se perde, e o que era para ser avanço, vira repetição. Gosto de imaginar a vida como um barco em mar aberto. Quando há consciência, o leme está firme. Mesmo que o vento mude, você sabe para onde está indo. Mas quando não há intenção, o barco se move, sim, só que à deriva. O mar o leva, o vento o gira, e depois de muito tempo, ele percebe que nunca saiu do lugar. É isso que acontece quando vivemos sem intenção. Gastamos energia, mas não chegamos a lugar algum. A doutora Emília Elizabeth Lahti, pesquisadora finlandesa e fundadora do Sisu Lab, explica que o Sisu é essa força que se revela quando decidimos agir com propósito. Ela diz que o Sisu não é apenas resistência, mas uma forma de consciência em movimento. É o ponto onde propósito e ação se encontram. E quando isso acontece, o medo deixa de ser um obstáculo e passa a ser um companheiro. Um sinal de que você está prestes a atravessar algo que importa. Eu me lembro de uma profissional com quem trabalhei que vivia um dilema constante. Ela dizia que queria mudar de carreira, mas sempre encontrava um motivo para adiar. Fazia cursos, se inscrevia em processos seletivos, mas quando chegava o momento de ir, ela recuava. E toda vez que isso acontecia, ela me dizia a mesma coisa: acho que não é o momento certo. Mas no fundo, o momento não era o problema, era a falta de intenção. Ela queria mudar, mas ainda não havia decidido o porquê dessa mudança. E quando a razão não é clara, a decisão não cria raízes. Meses depois, em um processo de autoconhecimento, ela descobriu o que realmente buscava. E dessa vez, quando tomou a decisão de mudar, foi diferente. Ela foi por inteiro. Sem garantias, mas com propósito. E é curioso, quando ela agiu com consciência, as oportunidades começaram a surgir. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou o modo de olhar para o mundo. Agir com consciência não é eliminar o medo, é dar a ele um novo papel. O medo te mostra o que importa, a consciência te mostra o porquê e a intenção te mostra o como. Quando essas 3 forças se alinham, o impossível começa a se mover. Inspiração prática para o seu dia. Escolha algo que você tenha adiado. Um projeto, uma conversa, uma mudança, e se pergunte: o que eu realmente desejo com isso? Eu quero porque é importante para mim ou porque alguém espera que eu queira? Qual é o primeiro passo que posso dar hoje, com intenção, mesmo sem garantias? Escreva. Dar nome à intenção é como acender uma luz dentro de você. E eu te pergunto: em qual área da sua vida você tem ido, mas não tem ido por inteiro? Lembre-se, o que te move além não é o tamanho do passo, mas a clareza da intenção. Porque coragem não é correr sem medo,
é continuar com consciência, mesmo tremendo. Se este episódio te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Me conta como foi colocar a ação prática em movimento. E lembra, toda terça-feira tem um novo episódio, sempre com alma. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais para continuar essa conversa. E no próximo episódio, vamos falar sobre o poder do recomeço consciente. Porque há momentos em que a coragem não está em continuar, mas em começar outra vez.